Meus irmãos, nós estamos nos aproximando do dia 18 e do dia 19, que é a data que temos estabelecido para lançamento oficial do projeto Lançai as Redes. Eu trabalhei com pescadores por algum tempo, ainda sou ligado, pelo menos de forma afetiva, à MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, que trabalha com pescadores artesanais ao longo da costa brasileira e também, atualmente, entre os ribeirinhos do Amazonas, mais especificamente no Rio Purus, um dos afluentes do Amazonas. E Jesus usa a expressão lançar as redes, e uma das coisas fundamental neste ato é que não é pescaria com anzol, com vara, não é algo que se faça individualmente, é algo que se faz em equipe, e sempre em equipe. O ato de lançar as redes demanda muito esforço, demanda muito preparo. E é muito interessante que o pescador tem muito ciúme de sua rede. E ele a trata com muito carinho. E quando eles retornam do mar, ou no caso de Jesus de Nazaré, do mar da Galileia, que na verdade era um lago, a primeira coisa que o pescador faz é limpar a rede, cuidar da rede, consertar a rede, ou pelo menos deixá-la no lugar para que a rede possa ser reparada. E algumas horas antes de ser crucificado, numa quinta-feira à noite, Jesus antecipa um dia, um encontro especial com os seus discípulos, aquele que ele está preparando para serem os lançadores de rede. E algo muito importante na instituição da ceia do Senhor, que é na verdade a transição da Páscoa para a ceia, embora seja uma Páscoa em que faltem alguns elementos, por exemplo, não se fala do cordeiro, até porque era uma reunião secreta. Jesus havia combinado um código com discípulos de Jerusalém, para que lhe preparassem um lugar absolutamente tranquilo. Jesus não desejava naquele momento ser importunado ou ser interrompido naquele último solene e dramático encontro com os seus discípulos. E nós estamos diante da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, Eucaristia. Irmãos, se nós pretendemos ser lançadores de rede, há alguns requisitos, há alguns atos, algumas preocupações que precisamos levar em conta antes do ato de lançar a rede. E nós podemos resumir isto a uma expressão: comunhão. Comunhão. Nós abrimos a palavra com você para dividir com o seu coração nesta noite o tema: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Mesmo assentado, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e o faça com bastante concentração. Você abra a sua Bíblia, ou o seu celular, ou o seu tablet, e o mantenha em modo avião, para não ser importunado, para não ser surpreendido por um som estranho. Nós leremos em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, e o faremos até o versículo 34. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao versículo 34. Assim diz a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice,
anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Você e eu sabemos que essa frase não é minha. Essa frase é do homem que viu a vara do furor de Deus. Esta frase é de Jeremias. Esta frase está colocada no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. E nós lemos o seguinte: o versículo 1 do capítulo 3 diz: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão, e de contínuo todo dia fez envelhecer a minha carne, e a minha pele despedaçou os meus ossos. Eu pulo para o capítulo 3, ainda no capítulo 3, verso 21, perdão. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Eu olho para a ceia do Senhor e a vejo como algo da qual eu devo participar com muito mais solenidade, muito mais compromisso do que eu tenho feito. Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente tem que repensar seriamente a maneira como nós celebramos a ceia do Senhor. Eu não estou me referindo ao estilo, não estou me referindo à maneira como a ceia é colocada. Há quem prefira fazer toda uma dramatização por meio do visual, colocando uva, pão e tantas outras coisas. Não estou me referindo a isso. Não estou me referindo se participamos da ceia com o terno como nós o fazemos, de acordo com a nossa tradição, a fim de poder chamar atenção para a solenidade do fato. E eu pessoalmente gosto daquilo que fazemos, porque estamos no ápice do nosso culto, do momento absolutamente, não apenas celebrativo de alegria, mas de solenidade. Mas chama a minha atenção o fato é de que nós não nos preparamos para a ceia. Nós não nos preparamos para a ceia. E portanto, eu gostaria de dividir com você, nesta noite, alguns elementos que a ceia me ensina, que a ceia nos ensina, e que pode trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. O texto está colocado ou está enquadrado numa moldura maior. Paulo abre o texto no versículo 17 para começar a censurar os coríntios pela forma como participam do evento. Na verdade, ao longo das décadas, os cristãos foram desenvolvendo uma dupla celebração. Uma festa chamada festa Agape ou festa Ágape, Agape em grego e ágape em latim, exatamente porque a ceia foi instituída por ocasião da Páscoa ou na véspera da Páscoa, e a Páscoa era um ambiente em que se comia, em que se celebrava, em que se lembrava da manifestação poderosa de Deus no Egito, libertando o seu povo. E havia então em Corinto duas festas ou dois eventos. E o que Paulo está censurando é o fato de os mais ricos, os mais nobres, chegarem antes, trazerem os seus alimentos
e começaram a desenvolver um processo de completa banalização da ceia do Senhor, ou do evento em que se celebra, em que se comemora com muita comunhão, com muita alegria, a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Paulo então vai censurar gravemente. Ele vai dizer no versículo 17: nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. É interessante que o versículo 17 afirma o seguinte, que o encontro é para melhor. Olha só que interessante. Paulo está dizendo, está partindo de um princípio de que o encontro em torno da ceia traz na sua base a premissa de que é para melhorar a nossa espiritualidade. Ou seja, a partir do encontro, a partir da comunhão, a partir da celebração, da festa ágape, a partir da celebração da ceia, o povo de Deus volta para casa melhor. O povo de Deus volta para casa abençoado. O povo de Deus volta para casa encorajado. O povo de Deus volta para casa, por assim dizer, desintoxicado de tanta coisa que viu e que ouviu. A ceia é um ambiente de solenidade, de alegria, de comunhão, mas o encontro em torno da mesa do Senhor é para melhor e não para pior. Eu era seminarista e morava na minha cidade, no Vale do Ribeira, chamada Juquiá, e era momento da ceia. Logo após o final da ceia, eu estava passando assim pela porta e escutei uma irmãzinha cuja qualidade certamente não era nem a discrição e nem a bondade que poderia polvilhar e poderia banhar as palavras que usava. E ela dizia sim, não fazia muita questão de ser discreta, não. Ela dizia: como é que pode aquele menino participar da ceia se à tarde ele jogou bola? Então, irmão, você vê por aí qual é a intenção daquela irmãzinha em participar da ceia. Eu tive uma experiência muito rica, não me lembro de ter compartilhado com os irmãos, mas se eu já compartilhei, aqueles que não ouviram, eu farei. Eu estive em Santiago do Chile no mês de setembro para uma conferência missionária. E no domingo eu fui convidado a participar de um culto numa igreja pequena, uma igreja reformada com outro nome, Igreja Reformada Livre. É uma igreja pequena, um templo pequeno, humilde. E eu fui com o pastor já com quase 70 anos. E ele disse: olha, pastor Amaury, eu vou ter que dizer para as pessoas, para os membros da igreja, que você está em comunhão com a sua igreja. E ele me perguntou: você está, não está? Eu falei: sim, meu querido, estou em comunhão com a minha igreja, sim. Porque para nós é um momento muito, muito solene. Mas eu não imaginava, eu não calculava o nível da solenidade. Chegamos, a ceia é organizada, ou a celebração é organizada de uma maneira interessante. Há uma mesa pequena com os elementos, como nós o fazemos. Mas eles mudam as cadeiras e fazem, não um círculo, porque era um quadrado, né, mas no entorno. E eu contei, havia apenas 15 pessoas participando da ceia, incluindo a mim, 14 dos nossos irmãos chilenos. E o pastor fez então a apresentação, leu o texto, esse mesmo texto que eu acabei de ler aos irmãos, e se assentou. Eu comecei a ficar um pouco me sentindo bastante desconfortável, porque eu não sabia, fica um silêncio muito grande, e eu não sabia, será que eu tenho que falar alguma coisa? O que vai acontecer? Meus irmãos, aquilo para mim foi uma eternidade. De repente levantou um irmãozinho, que me parecia ser o mais novo deles, e ele disse: vamos cantar o hino de número tal. Ficamos em pé e cantamos um hino de uma letra maravilhosa, de uma teologia riquíssima. Nos assentamos. Aí eu comecei a observar e comecei a entender. A ceia era um momento também de muita espontaneidade. Eles faziam um silêncio muito grande, e de repente alguém se levantava, abria a palavra, ele ia num texto a respeito do perdão do pecado. E um outro irmão, depois de um tempo, se levantava. Queridos, eu quero confessar a vocês que foi a celebração de ceia mais impactante da qual eu já participei. Depois nós fomos almoçar, e antes de eu pagar um mico muito grande, de pedir que ele escolhesse o meu prato chileno, e ele escolheu um prato maravilhoso, feijão com macarrão. Então você imagina, você vai para o Chile para comer feijão com macarrão. Mas enquanto eu comia feijão com macarrão, eu perguntava a ele: pastor, eu fiquei muito impressionado com a ceia.
Porque depois da ceia, há um intervalo de 15 minutos, o povo começa a chegar, um ambiente de muita alegria. Ele disse: pastor Amaury, só participa da ceia o povo de Deus, é um encontro privativo. E aquele silêncio que o senhor percebeu, que deve tê-lo deixado um pouco desconfortável, é para que os irmãos, naquele instante, pensem, olhem para a ceia e pensem naquilo que Cristo fez por eles na cruz do Calvário, e tenham uma experiência muito profunda, lembrando do que Cristo fez, e na certeza de que Cristo não apenas fez, mas Cristo está fazendo. Ele me dizia: somos calvinistas, e para nós a ceia não é apenas um memorial, não é apenas uma lembrança, não é apenas anamnese, mas é um momento de profunda comunhão com Deus, e Cristo atua poderosamente. Pastor Amaury, nós cremos que na ceia do Senhor é um movimento de profunda transformação, por isso nós a celebramos todos os domingos pela manhã. E eu não sei se o senhor percebeu, pastor Amaury, nós recolhemos as ofertas durante a ceia. Eu falei: pois é, vocês recolhem mesmo durante a ceia, porque nós cremos que só pode contribuir aquele que está em profunda comunhão com Deus. Aquele que está disciplinado não tem o privilégio de cultuar a Deus com o seu dízimo e com a sua oferta, porque aquilo é um ato de culto. Querido, concorde eu, concorde você ou não, a grande verdade é que precisamos repensar, precisamos retrabalhar. O nosso problema certamente não é um problema teológico. Eu não quero aqui defender o meu calvinismo, mas é absolutamente essencial que pensemos na linha de Calvino, até porque a ceia do Senhor, que significa Eucaristia ou ações de graça, comunhão, enfim, celebração, adoração, toda a riqueza da ceia e toda a essência que está presente nessa celebração, deu ou ensejou grandes divisões no universo protestante. Martinho Lutero entendia ceia não como entendem os católicos, que creem que o pão, que o vinho, ou que a hóstia, seja como for, se transformam de fato no corpo e no sangue de Cristo. Há toda uma explicação filosófica e física que os católicos oferecem, que é mais fácil entender o pensamento de Immanuel Kant, de Baruch Spinoza e desses caras todos, do que entender o que é que eles querem dizer com aquilo que eventualmente produzem para dizer que o corpo se transforma. É impossível entender, não dá para entender mesmo, e obviamente que é uma grande desvirtuação. Mas Lutero dizia o seguinte: o pão não se transforma, eu não creio na transubstanciação, mas é presença real de Cristo. Lutero entendia como se Cristo tivesse descido do céu e de alguma maneira estava presente nos elementos, também confuso. E Zwinglio dizia o seguinte, Ulrich Zwinglio dizia o seguinte: não é nada disso, é apenas um memorial. E Zwinglio e Lutero partiram para uma briga e partiram para uma discussão, ou seja, aquilo que deveria ser motivo de união, de celebração e de alegria, acaba se tornando base para muita discórdia. Calvino irá dizer: o pão não se transforma no corpo de Cristo, muito menos o vinho no sangue dele. Não há isso de presença real nos elementos, mas também a ceia não é só um símbolo para você olhar e ficar tendo lembrancinhas de Jesus, não. É uma experiência em que somos abençoados por Deus. A ceia tem um profundo impacto espiritual e é de fato um meio de graça. Por isso, queridos, eu creio em nome de Jesus que a ceia tem pelo menos 4 lições para nós trazermos de volta à memória para aquilo que pode nos dar esperança. Na verdade, esse texto, a maioria dos estudiosos concorda que Paulo o recebeu a partir de uma revelação de Jesus. Mas, na verdade, esse é um dos textos mais antigos e há muita semelhança com
os textos que estão registrados nos evangelhos, nos sinóticos. Mas então vamos olhar para dois ambientes, porque antes de este texto estar sendo lido nesta carta de Paulo, na congregação de Corinto, Jesus falou estas palavras aos seus discípulos, ou seja, os primeiros ouvintes foram os discípulos de Jesus. E certamente que os discípulos de Jesus estão antes do evento cruz. Eles estão bombardeados, eles não sabem muito o que pensar a partir das últimas palavras de Jesus. Os coríntios estão há 30, 40 anos depois do evento Cristo. Então voltemos os nossos olhos e tentemos nos colocar nos lugares, ou no lugar dos discípulos. É uma quinta-feira, Jesus já havia anunciado a eles que não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Pedro já tentara demovê-lo daquela ideia. Você vai lá atrás em Mateus, sobretudo em Lucas, no capítulo 9, e Pedro se volta para Jesus e diz assim: mestre, de maneira nenhuma isso vai te acontecer. E o mesmo Pedro que havia sido elogiado pelo Senhor Jesus, quando dissera: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Jesus lhe diria: não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Você vira a página, um pouquinho depois, Jesus vai dizer a ele: arreda de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Isso se explica pelo seguinte fato: na cabeça dos discípulos, Jesus jamais terminaria numa cruz, porque é o Messias. E a ceia do Senhor, segundo o relato de João, é o espaço, ou depois de ter celebrado a ceia, Jesus se utiliza de algumas palavras para esclarecer o seu ministério e também para preparar os discípulos para o ministério que os aguardava. Capítulo 13 de João, o que é que nós lemos? Que Jesus cingiu-se de uma toalha, deitou água numa bacia e passou a lavar os pés aos discípulos. E a primeira pessoa é Pedro. E Pedro reage drasticamente dizendo: de maneira nenhuma o Senhor vai lavar os meus pés. Imagina, o meu Messias lavando os meus pés. É muita humilhação para o meu Messias. De maneira nenhuma, porque esta atitude ou esse serviço é o do servo mais humilde da casa. E Jesus disse assim: se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Então, na instituição da ceia, Jesus vai colocar diante dos discípulos algumas expectativas que eles levariam para o seu ministério. É interessante que a Páscoa traria uma noção de 3 tempos. O tempo presente da celebração, da alegria. Mas o tempo presente movia os discípulos para 2 tempos. Para trás, para lembrar da manifestação poderosa de Deus em desbaratar o reino todo do Egito, todo. Então a Páscoa é lembrança, é memorial, e é uma maneira de ativar a fé dos discípulos, de que Deus é soberano, está sobre todas as coisas, e cuida do seu povo, e não há poder que possa resistir a Ele. Lembre-se que toda a história deveria ser contada na celebração da ceia. O presidente, que é o pai, não apenas vai passar o vinho, vai passar as ervas amargas. No meio daquele ritual ele conta ou reconta a história. E nessa história maravilhosa há toda uma série de poderosas e irresistíveis manifestações de Deus. Mas os discípulos haviam desenvolvido, os judeus haviam desenvolvido uma outra percepção a partir da ceia. É de que, a partir da Páscoa, é que na Páscoa, aquilo que Deus fizera no passado, faria no futuro. Ou seja, Deus quebraria novamente o poder do império. Roma era o império. E há no coração dos discípulos a expectativa de que o tempo estava chegando. Há alguns que cogitam, não há nenhuma base bíblica para tanto, é apenas uma cogitação, de que quando Judas trai Jesus,
Na verdade, Judas tenta precipitar, tenta criar um ambiente para provocar a ação de Jesus, que então tomaria a história nas mãos e deflagraria aquele processo de libertação por meio de grandes poderes. Afinal de contas, eles agora não estavam apenas dependendo dos poderes que haviam sido manifestados, seja no Egito, seja pelos profetas. Agora eles haviam visto os poderes de Jesus com seus próprios olhos. O tempo havia chegado. E quando Jesus estabelece ou institui a ceia, a cabeça dos discípulos começa a ficar muito confusa. As primeiras imagens que vêm à mente são aquelas imagens de Jesus subindo o Monte das Oliveiras e recebendo a ovação daquele povo todo, que estendiam os seus mantos, as suas túnicas, e o saudavam, ou saudavam o Nazareno com palmas uma semana antes, ou por 5 dias antes daquilo ali, o domingo que hoje os católicos celebram como o Domingo de Ramos. Essas eram as imagens na cabeça dos discípulos. O Messias chegou, o libertador chegou. Era uma celebração muito parecida com aquela que houvera sido feita 150 anos antes. Quando Simão o Macabeu entra em Jerusalém, purifica o templo e expulsa os gregos de lá, de onde se instituiria o dia ou a festa da dedicação. Jesus então vai lembrar da gratidão, Jesus vai lembrar da aliança, Jesus vai lembrar da proclamação, mas é assim que os discípulos recebem. A instituição da ceia seria ainda compreendida pelos discípulos. Naquela noite, certamente não fazia muito sentido. Para os coríntios, nós vemos nos 4 itens que eu gostaria de chamar, para os quais eu gostaria de chamar a sua atenção. Mas pastor, por que o senhor foi lá citar Jeremias? Porque querida irmã, querido irmão, você imagina Jeremias sendo açoitado pelas memórias de um massacre e de uma carnificina que fora levada a efeito pelos exércitos de Nabucodonosor. Se você ler o Salmo 137, você pode imaginar a crueldade de um soldado babilônio. Talvez só superado pelos soldados assírios em nível de crueldade. Se você ler o finalzinho do Salmo 137, o salmista irá dizer: feliz aquele que pegar os teus filhos. Teus filhos quem? Vocês, babilônios. Vocês que estão me pedindo canções, vocês que me pedem canções, eu não vou cantar para vocês, eu não tenho motivo para cantar para vocês. Eu estou longe de Jerusalém, vocês acabaram com a nossa terra, vocês arrasaram a nossa terra. Mais do que isso, vocês protagonizaram atos de crueldade. Essas imagens não saem da nossa cabeça. Cada um de nós aqui tem pelo menos uma mãe que foi violentada, um sobrinho, um primo, alguém, um menininho de berço que teve a sua cabeça esfacelada quando os soldados babilônios batiam com a cabeça das crianças nas paredes, e aquelas imagens ainda estão no coração, na mente, fustigando, travando, envelopando as esperanças dos judeus no exílio. Queridos, nós temos muita dificuldade de lidar com imagens, muita dificuldade. E hoje é o tempo em que eu e você estamos sujeitos o tempo todo a imagens, o tempo todo. Não apenas a propaganda da Sprite, imagem é tudo, sede é tudo. E as imagens vão se instalando dentro da nossa mente e vão sendo depositadas em camadas cada vez mais interiores da nossa alma. E essas imagens têm conteúdos, não são simplesmente imagens. Elas traduzem conteúdos de bondade, conteúdos de maldade. Nós assistimos vídeos e ficamos arrepiados, porque tudo chega para a gente hoje. Desde as cenas inimagináveis de crueldade na prisão, não sei se foi de Manaus, ou não sei se foi no Rio Grande do Norte, e nós temos acesso. E nós vamos nos acostumando.
E a gente pensa que estas imagens não interferem na nossa espiritualidade, não interferem na nossa maneira de agir, na nossa maneira de ser. Elas interferem. Nós vamos com elas nos acostumando. Elas determinam o que pensamos, determinam como nós agimos. E se você olhar para o texto de Jeremias, as imagens são tão dantescas. E mais do que isso, ele imagina que ele tem de alguma maneira responsabilidade em tudo aquilo, e ele começa a ter um problema sério de intimidade com Deus. Ele vai dizer: eu sou homem, e o Senhor olhou para mim e disse: eu vou te fustigar. Jeremias se sente não apenas profeta, ele se sente o homem que foi escolhido por Deus para sofrer. E as imagens não saem da cabeça dele, as imagens não saem da cabeça dele, as imagens não saem da cabeça dele. Mas no versículo 21, o desespero de Jeremias, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, porque quando eu olho para essas imagens todas, não há menor possibilidade de esperança. Queridos, e aí Jeremias vai colher o fruto das imagens e do conteúdo que tais imagens têm no fundo do seu coração, lá naquelas áreas mais escondidas, debaixo daquelas camadas todas de imagens grotescas e de violência. Ele se lembrará das misericórdias de Deus. O que a ceia nos traz à memória? Basicamente, as misericórdias de Deus. Eu não quero, queridos, eu não quero ser chato, eu não quero, por favor, eu não quero ser inoportuno, não quero ser pedante, mas eu queria fazer mais uma vez um comentário sobre o cântico que nós aprendemos aqui. Eu sei que o autor talvez tenha tido a intenção, eu acho que ele não foi feliz, de dizer assim: Deus não olhou para os meus pecados. Talvez ele tenha querido dizer: Deus não fez conta dos meus pecados, mas Deus olhou para os meus pecados. E como olhou? E como olhou? Aliás, Deus olhou para Adão. Deus olhou para Adão e disse: que é isso, cara? O que você está fazendo? O que você fez? E tanto viu a miséria de Adão, a desgraça de Adão, e viu que Adão havia tentado se cobrir com uma sunguinha de folha de figueira, que Deus vai lá, mata um animal. É a primeira menção de um animal que é sacrificado, e da pele do animal Deus veste Adão. Deus olhou para o nosso pecado, sim. E como olhou, queridos? E como olhou para o nosso pecado? Tanto olhou para o nosso pecado que disse assim: não há nenhuma condição de você, Amaury, dar conta do que você é. Eu estou olhando para você, Amaury, e você não dá conta. Você não dá conta. Tanto olhou para o nosso pecado que a única maneira de tratar do pecado para o qual ele olha é entregar o seu filho. Irmãos, primeiro item que a gente precisa tirar da ceia do Senhor está aqui. Eu vou começar pelo final. Versículo 27 vai dizer: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Irmãos, não dá para examinar a gente em 15 segundos antes da ceia, por favor. Por favor. Esse negócio da gente... a gente faz. Eu vou falar... Mas não dá. Ninguém consegue fazer um exame em 15 segundos, em 20 segundos. Vamos combinar. Vamos reconhecer que a palavra examinar diz respeito a algo muito mais profundo, muito mais sério, muito mais longo. Eu diria muito mais dramático. Eu diria muito mais cansativo. Porque à medida que nós vamos nos examinando, irmãos, você vai chegando em alguns quartinhos escondidos de sua alma, e você vai fechar os olhos, porque você não vai conseguir ver o que está lá dentro. É por isso que esse exame é sempre e será sempre uma visita em parceria com o Espírito Santo de Deus.
O salmista diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. O maravilhoso Salmo 139 diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Salmo 139 é de uma beleza e de uma autenticidade extraordinária, porque o salmista vai fazendo declarações da beleza de Deus, e da beleza de Deus, e da beleza de Deus, e da beleza de Deus. Então tudo que ele fala é bonito, tudo que ele fala é sublime, tudo que ele fala é majestoso, tudo que ele fala é de uma poesia maravilhosa, mas de repente ele tira os olhos e olha para a horizontalidade de seus relacionamentos, e aí já salta da boca dele palavras de ódio, ele desejando que Deus mate todo mundo. Ele para e fala: olha quem é que eu sou. Olha quem é que eu sou. Eu não sou esse cara que apenas elogia Deus e que repara nessas coisas todas. Eu também sou muito mau. Eu não sou apenas capaz de fazer uma poesia dessa natureza e dessa sublimidade. Eu sou alguém que detesta, eu sou alguém que odeia, eu sou alguém que deseja o mal. Eu sou alguém que se alegra com a morte da Marisa Letícia. Eu sou alguém que torce para que... aí cada um de vocês... eu sou esse cara. Eu sou esse cara. E Paulo está dizendo assim: examine-se. Examine-se. Agora é muito interessante também que alguns de nós na ceia se examinam, ou examinam-se, passam a semana toda examinando-se, mas na verdade não se examinam, porque não chegam ao final do exame. Chegam durante a ceia e dizem para si mesmos: eu sou mau, então eu não participo da ceia. Quem foi que te autorizou a ficar no meio do caminho, querido? O apóstolo Paulo está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Sabe o que acontece quando a gente passa 5 dias, um mês? Isso chama-se lamber feridas de comiseração. É fazer-se de vítima. É dizer o seguinte: olha Deus, eu estou aqui, tá? Então eu vou. Aí a gente faz aquele rostinho assim de triste. O presbítero passa com a bandeja e às vezes fala assim: irmão, que isso? Que isso? Teve um problema durante a semana? Primeira palavra de Deus: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se você tem alguma coisa contra o irmão, antes de fazer o teu sacrifício, deixa o trem lá, vai, se reconcilia e vai apresentar o culto. Mas não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque o que você está dizendo é o seguinte: eu me examinei, mas não é um exame sozinho. Eu me examinei, constatei em mim que há muita coisa ruim. E sabe o que é que você está dizendo? Jesus, o senhor não tem condição de me perdoar não, tá? O texto que nós lemos em 1 de João é o quê? Fala de perdão. João irá dizer: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se porventura algum ou alguém de vocês pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é capaz não apenas de perdoar os meus pecados, mas de toda essa comunidade aqui reunida. Então, primeira lição: a ceia é um momento de muita solenidade. Solenidade. Então a gente, quando vem para cá, deveria... Pastor, o senhor deve fazer isso, né, pastor? O senhor está dando essa lição de moral na gente. Ô irmão. Ô irmão. Sou o primeiro a ter que fazer isso. Sou o primeiro a ter que fazer isso. Eu sou o primeiro a olhar para o dia do Senhor e encará-lo como uma oportunidade de aprofundamento de minha relação com Deus. Vai falar de novo que a gente está chegando atrasado. Não vou falar que está chegando atrasado, não, irmão, imagina. O nosso culto começa às 7h15, pode chegar no horário que você quiser. Queridos, não estamos diante do corpo que se transforma, do pão que se transforma no corpo de Cristo, do vinho que se transforma no sangue de Cristo. Não estamos experimentando a presença real, como se no momento da ceia, a partir das palavras do sacerdote e do pastor, Cristo se desloca como Lutero queria. Não. Mas não estamos também apenas diante de um memorial. Estamos diante de uma experiência de resgate de nossa intimidade com o Senhor. Mas há um segundo item.
Não é apenas a profundidade do momento, a solenidade do momento, mas o segundo item ao qual eu me refiro está no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Queridos, a ceia é um momento de nós recuperarmos, pedimos, na verdade, que é o Senhor que faz isso, que nos ajude a recuperar a essência de nossa espiritualidade que está baseada na gratidão. Quando eu olho para a ceia, eu não apenas me sinto mal e pecador, eu me sinto grato, porque Cristo na cruz do Calvário levou sobre si os meus pecados e as nossas iniquidades tomou sobre si. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aplausos a Jesus. Não precisa bater palma não, eu só estou dizendo que cada um de nós tem que ter uma experiência de gratidão, de alegria. Nós vamos nos acostumando com um mundo em que, ou com uma sociedade, ou com uma vida em que tudo está às nossas mãos e nós resolvemos tudo a partir de nossa capacidade. Temos pouquíssimos momentos de experimentar gratidão a Deus. E a ceia, ou a Eucaristia, é o momento de dizer: Senhor, o Senhor não apenas levou sobre si, na cruz, os meus pecados. A cruz, Senhor, me lembra, ou aponta para a eternidade. O Senhor me elegeu antes da fundação do mundo. E a ceia também aponta para a doutrina da adoção. Senhor, em Cristo, Paulo vai usar essa expressão 14 vezes em Efésios. 14 vezes, em Cristo, nele, em Cristo, em Jesus, nele. Senhor, muito obrigado, porque em Cristo o Senhor me adotou como teu filho e me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. A ceia é gratidão. A ceia é gratidão. A ceia é reconhecimento de dependência. A ceia é reconhecimento de que eu, que não podia fazer absolutamente nada, de repente tenho tudo. Tudo. De que mais do que isso, o Senhor também nos selou com o Santo Espírito da promessa. Então a ceia é o momento da gente poder dizer: Senhor, muito obrigado por tudo isso. E depois tem os desdobramentos: muito obrigado pelo povo de Deus, Senhor. Muito obrigado porque eu não estou assentado em torno da mesa sozinho, como um único filho mimado. Tem mais um monte de irmãos queridos que me dão trabalho, que me deixam bravo, mas que me alegram e sem os quais eu não posso viver. Por isso que esse negócio de desigrejado, isso é uma piada de muito mau gosto, mas de muito mau gosto. Tem um camarada aí chamado irmão Rubens, não é o nosso irmão Rubens aqui não. Isso é uma piada grotesca que anda circulando pela internet, e tem uns camaradas ainda que o levam para debater, dando a ele oportunidade de fazer propaganda dessa asneira toda, de dizer que, não, eu me basto a mim mesmo, eu entendi a Bíblia e eu não preciso da igreja. Queridos, ceia é gratidão. Ceia é gratidão. Eu tenho plano de saúde, sou muito grato a Deus. Mas às vezes eu fico pensando que o fato de eu ter essa bênção de Deus me faz muito mal acostumado. Muito obrigado porque eu tenho plano de saúde. Muito obrigado porque eu tenho uma igreja querida, um conselho querido que cuida de mim. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho o Senhor que cuida de mim por meio do conselho, por meio da igreja, por meio. Mas muito obrigado ao Senhor, que o dia que o Senhor tirar a mão, o dia que o Senhor tirar a mão do conselho, o Laelto vai botar lá, corta o plano de saúde do pastor. O dia que Deus tirar a mão da gente, o dia que Deus tirar a mão do conselho. Gratidão, queridos. Terceiro item. Veja, depois da gratidão, e tendo dado graças, o partiu, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Eu viajava muito entre 2006 até 2010, viajei muito. E alguém um dia
me perguntou, não era crente, mas me perguntou, dentro de um avião, indo para a Austrália, e escuta, você viaja bastante, quem você é, tá, etc, 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 etc. E era um brasileiro, estava se mudando para lá. Então você viaja bastante. Puxa vida, né, rapaz? Você viaja bastante, você é casado? Cara, com a minha idade, por favor, né? Não fosse casado. E como é que rola aí, cara? Como é que rola? Rola o quê? O que rola? Rola o quê? Não, porque você fica aí 20 dias. Eu falei, já sei onde é que você quer chegar, menino. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aí preguei a ele o evangelho. Falei desse mundo em que não há mais aliança. No mundo em que não há mais nenhum tipo de pacto. Os exemplos estão aí. A evangélica Gretchen, seu 15º casamento. O Fábio Júnior com seu 7º, 8º casamento. Essa é a linha. E quando eu disse para ele que a minha fidelidade se devia primeiro à aliança que Deus fez comigo, ele ficou um pouco assim. Como a aliança que Deus fez com você? Eu expliquei o evangelho para ele e disse, essa aliança não representa apenas a minha fidelidade à minha esposa, representa sobretudo a minha fidelidade a Deus, aliança, queridos, aliança. Nós precisamos recuperar o sentido, a essência, o significado de aliança. E é muito complicado viver nesse tempo de pós-fidelidade, pós-verdade, pós-isto, pós-aquilo. Casa-se com a mesma facilidade, separa-se com a mesma facilidade. É mais fácil divorciar, mas é muito mais fácil divorciar do que fechar uma empresa. Você abre uma empresa, você não consegue fechar. Mas casamento, você pode dar a volta no quarteirão e divorciar. Aliás, você pode colocar o nome que você quiser. Vivemos. E a gente precisa recuperar também o sentido de aliança com a nossa comunidade, queridos. Que nós não estamos apenas ligados a Deus. Por isso que eu gosto daquele cântico, Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Nós estamos aliançados. Nós devemos fidelidade um ao outro. Nós devemos cumplicidade. Não é assim, tipo domingo à noite. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado, aquela coisa toda, mas durante a semana, não, a gente precisa recuperar. E isso é importante quando Jesus está dizendo que os discípulos não precisam temer, porque Jesus está empenhando a sua palavra e morreria por eles, dizendo o seguinte, eu vou guardar vocês. É minha palavra. Então naqueles momentos em que nós experimentamos de muita dúvida, em que nós não sentimos a presença de Deus, em que nos faltam razões plausíveis, sensíveis, em que a nossa vida está muito distante de ser aquilo que a teologia da prosperidade quer, de que nós mergulhamos num processo de crise, que nós mergulhamos num processo de um aparente silêncio e abandono de Deus. Eu olho para a ceia e digo, eu não estou sentindo, porque os meus sentimentos são enganosos, o meu coração é enganoso. Mas quando eu volto para a ceia, Jesus é a aliança. Ele é a aliança. Eu não estou sentindo, porque eu ainda carrego o germe do pecado. Porque os meus sentimentos ficam embotados e me traem. Mas eu olho para a palavra e sobretudo porque eu olho para esse meio de graça e me lembro e trago à memória o que me pode dar esperança. O Senhor tem uma aliança comigo. E a sua aliança jamais será quebrada. Eu encerro com o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Os lançadores de rede são aqueles que se colocam diante da ceia e em razão de se colocarem diante dela, sabem que podem fracassar. É só você olhar para os textos dos sinóticos, evangelhos sinóticos, que falam dos discípulos que retornam quando o dia amanhece
a rede está vazia. Na verdade ela está cheia de pedaços disso, daquilo. Em torno da ceia eu me sinto fraco, mas em torno da ceia eu me sinto grato, porque nada daquilo eu conseguiria não for ao Senhor. Eu também me vejo convicto da aliança do Eterno comigo. Mas para quê, queridos? Nós não vamos ficar em torno da ceia o tempo todo. Nós não fomos ainda, nós estamos diante da condição de celebrar permanentemente a presença do Eterno junto dele depois de sua segunda vinda. Nós vivemos num mundo que você vai enfrentar quando sai daqui. É o teu ambiente, é o teu trabalho, é a tua família, as tuas contas que continuam lá, os teus desejos, os teus sonhos frustrados ou conquistados. E Paulo vai dizer assim: você vai anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia nos lembra do compromisso missionário. A ceia nos lembra do compromisso de engajamento em poder dizer às pessoas: olha, Jesus morreu por mim, levou todos os meus pecados e eu quero convidá-lo a ter essa experiência. Eu quero anunciar a morte do Senhor. E ele vai dizer assim: mas eu já sei que Jesus morreu. Jesus morreu, não morreu? Os romanos o mataram. Mas você não entende direito. Eu quero compartilhar com você o seguinte: sabe por que Jesus morreu? E aí você então passa a apresentar o Evangelho. Assim nos ajuda a lembrar e nos encoraja. Somos proclamadores, somos lançadores de rede, somos lançadores da rede da graça de Deus, lançadores da rede do Evangelho. E nós o fazemos, e a ceia nos ajuda, e a ceia nos abençoa, e a ceia chama a nós e traz à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Esperança de um filho que está nas drogas, esperança de alguém que está enfermo e que não tem esperança. Alguém que está enfermo e o médico disse: olha, tem aí 3 dias, venham se despedir. Você pode compartilhar com ele. Eu fui capelão por alguns anos num hospital em Itapeva e tive a oportunidade de ver gente praticamente sendo ressuscitada, mas alguns sendo tragados pela morte, mas antes de morrer poder dizer para mim: olha, pastor, eu estou absolutamente seguro. E a gente é chamado então para proclamar, para compartilhar, para levar esperança. Queridos, que nesta noite eu e você encaremos essa celebração de uma maneira que talvez não tenhamos encarado assim, e que na nossa próxima celebração a gente já vá se preparando de uma maneira muito especial. Muito especial. A ceia é uma bênção de Deus na nossa vida. Não é um rito qualquer. Não faz parte apenas da dinâmica da igreja, da mecânica da igreja. É uma bênção de Deus para a sua vida. É um presente de Deus para você. E o mistério é que você não apenas traz à memória aquilo. Não é, queridos, por favor, não imagine que seja apenas um esforço de reunir energias psíquicas para trazer imagens com o esforço que eu tenho, como se fosse um esforço de memorização. Não, é mistério de Deus, é bênção de Deus. Quem cura as nossas memórias é o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz, e participemos então da ceia nessa certeza de que é uma bênção de Deus, grande bênção de Deus para a vida da comunidade, em nome de Jesus, amém.